Olá, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a nossa apresentação, eu e o André, sobre Jonathan Edwards, muito conhecido de todos, um cara fera, um gigante espiritual, igual dizem alguns teólogos brasileiros. E vamos começar então. Ah, para a biografia do personagem, Jonathan Edwards, ele nasceu em 5 de outubro de 1703. Foi um pregador congregacional, teólogo calvinista, missionário também aos índios americanos e sendo considerado um dos maiores filósofos norte-americanos. E ele faleceu em 22 de março de 1758, com 55 anos apenas, né? Faleceu muito novo e faleceu devido a complicações resultantes de uma vacina contra a varíola. Então, quem está com medo de vacinar aí contra o Covid, já fica a dica, tá? Brincadeira. Ele foi um homem de personalidade de muito sucesso e grande destaque. Nós conhecemos muitas histórias dele, todo pregador menciona ele, né? E mesmo ele tendo uma vida aparentemente curta, devido à sua morte com 55 anos, os estudiosos americanos costumam dizer que ele foi o maior filósofo em desenvolvimento naquela época nos Estados Unidos, teve grande influência e importância entre os calvinistas. Desde a juventude dele, ele foi sempre atraído pela filosofia, sobre influências empiricistas ou empíricas e de cientistas ingleses como John Locke e Isaac Newton. O seu chamado pastoral teve certo vigor e poder na sua vida, ainda na juventude, e isso levou ele ao ministério e levou ele também à teologia e ao estudo aprofundado e excelente disso daí. Além da notável habilidade dele com filosofia e teologia, Edwards é conhecido como um extraordinário pregador, cujos sermões são totalmente poderosos e com grande impacto, né? Ele foi um dos protagonistas dos avivalistas americanos, ou de alguns avivamentos. Um pouco mais sobre os detalhes dele. Ele nasceu em West Windsor, no estado de Connecticut, acho que é assim que pronuncia, um pequeno estado dos Estados Unidos, esse estado tem até hoje. Ele foi filho de um piedoso pai, ministro também do Evangelho, ministro congregacional, e esse lar dele, a casa dele, a família dele era muito espiritual e intelectual. Então, aos 6 anos de idade, ele já estudava latim e aos 13 anos de idade ele já tinha um vasto conhecimento em grego e em hebraico. Com 19 anos de idade ele já era mestre em teologia, formado e respeitado. E aos 23 anos ele foi pastorear a igreja presbiteriana de Nova York, sendo pastor assistente do seu avô. Depois disso, numa mega igreja em Northampton, em Massachusetts, onde seu avô também era ministro. Ele se casou em 1727 com a Sarah Pierpont, que tinha 17 anos, e era filha de pastor também. E ela era bisneta do primeiro prefeito de Nova York. Historiadores dizem que o casal era muito unido e eles tiveram várias fases na vida de alegria, de parceria, e eles tiveram 11 filhos. E um repórter, nos anos 90, perdão, no ano de 1900, na verdade, um repórter identificou 1.400 descendentes do casal, né, do casal Edwards, sendo pessoas de cargos importantes onde viviam, né? Teve empresário, teve médico, teve gente da política, teve gente de tudo quanto é tipo. Em 1729, após o falecimento do seu avô, ele foi pastor titular, pastor sênior da igreja de Massachusetts, onde ele já estava, e através da sua pregação poderosa, do seu pastoreio poderoso lá, resultou no avivamento chamado o Grande Despertamento, que todos nós conhecemos ou já ouvimos falar, né? Ele ficou lá 23 anos pastoreando essa tal igreja, e depois foi despedido devido à sua insistência com a participação da ceia somente por convertidos. Após esse despedimento, aí, no ano seguinte, ele foi ser pastor de colonos e missionários aos índios norte-americanos, né? Em 1757, como resultado da sua excelência, a abrangência aí na filosofia, como pregador, como professor e como teólogo, fizeram uma oferta para ele ser presidente do Colégio de Nova Jersey e futura Universidade de Princeton, né? Ele topou e um mês depois da sua posse, em 22 de março de 1758, ele morreu aí devido àquelas
complicações resultantes da vacina contra a varíola. Então, essa é a biografia de Jonathan Edwards, tá? Agora, nós vamos ver as principais obras, rapidamente, as principais obras dele. A produção literária dele foi gigantesca e desde muito cedo, ele começou a escrever muito cedo, muito cedo. Ele escreveu na maioria, sobre a psicologia religiosa e tem algumas obras como o Tratado Filosófico sobre o Ser, as suas celebres resoluções. Ele escreveu o seu diário e as miscelâneas também, e uma narrativa pessoal com diversos tópicos e temas. E com base nas suas experiências com os avivamentos, ele escreveu sobre a natureza da experiência religiosa, com o título Fiel Narrativa da Surpreendente Obra de Deus. Também publicou outras obras que são também marcantes e principais. Marcas distintivas de uma obra do Espírito de Deus, alguns pensamentos acerca do presente reavivamento da religião na Nova Inglaterra, o tratado sobre as afeições religiosas. Esse também é um tema, um livro muito falado. Algumas outras obras ainda também muito importantes. Qualificações para a Comunhão, esse daqui foi um dos livros que ele fez devido àquele despedimento da igreja. A Liberdade da Vontade, O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo e a Natureza da Verdadeira Virtude, um livro também muito conhecido. O Pecado Original, muito conhecido também. E outro muito conhecido, que é A História da Obra da Redenção. Então, essas foram as principais obras dele aí. Ele teve vastas obras, mas aqui nós colocamos algumas, as mais pontuais, tá? E agora eu passo para o André, ele vai falar sobre as principais aí, teologias dele, né? O conceito teológico de Jonathan Edwards. É isso aí. Estava com dificuldade de travar o áudio aqui. Vamos lá. Então, pensando um pouquinho aí na filosofia dele, no pensamento, a teologia e a contribuição, né, que ele trouxe para cada um de nós, a gente começa a pensar nessa questão idealista, né? O qual ele defendia que Deus e espaço eles são um com o outro, né? Ou seja, todas as coisas passam a existir a partir da mente de Deus, né? Então, podemos chamar isso também de determinismo, né? Tudo que acontece, tudo que se move, nada, não é somente nada foge do controle de Deus, né? Mas ele também determinou. Então, Deus, assim, na visão dele, é determinista, né? Ele define tudo anteriormente. Por mais que o ser humano tenha, ou pelo menos acha que, eu vou escolher isso, mas Deus já tinha determinado anteriormente. Outro ponto também, interessante a gente pensar, no voluntarialismo, né? Edwards negava a teoria das segundas causas, né? Que também está relacionado, né, a essa filosofia idealista, ou seja, só existe uma causa das coisas acontecerem, e essa causa é o Senhor, né? Essa causa é Deus, né? E até tem uma crítica com relação a isso, porque muitos teólogos tentaram explicar a existência do mal, né, e levando em conta se a causa, só existe uma causa e essa causa é o Senhor, né? É Deus, então ele determina tudo e cria todas as coisas e tudo que acontece, então ele também teria que ser o criador do mal, né? Essa é uma implicação que se diz aí nesse âmbito desse pensamento, né, de Jonathan Edwards, né? Também outro pensamento sobre a queda do pecado, ele fala que realmente o homem ele tinha vontade livre sim no Éden, né? Aí a gente vê também a teologia dele bem próxima, né? Ele é calvinista, né? Então ele é bem alinhado, né? Até, ainda que pende um pouco para um extremismo, né? Um extremo calvinista ou um hiper calvinista, né? Ele é bem, né, próximo da toda a teologia de Calvino, né? Então ele vê que o humano tinha lá sim o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio de escolher a fazer aquilo que era bom, no entanto ele escolheu o mal e depois disso acabou, né? Depois disso, a não ser que Deus intervenha no homem, o homem nunca vai escolher o que é bom, né? Nunca vai ter essa possibilidade. Então, após a queda, toda a humanidade realmente ele crê dessa forma, que necessita da graça de Deus para a salvação. Outro aspecto também interessante é na ética,
é acerca da observância da lei moral de Deus, né? Ele acredita que a lei moral, ela não foi extinguida, né? Ela não acabou, ela continua valendo para todos os dias, né? Na vinda de Cristo, após a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. Então, esse relacionamento, né, de observância da lei moral, ela também contribui para o relacionamento altruísta, ou seja, a relação entre os irmãos. Também ele tem a visão pessimista do homem, ou seja, aquela visão que o homem, se ele faz alguma coisa de bom, é porque, em certo sentido, ele tem, né, foi criado à imagem de Deus, mas ele não escolhe fazer o bom para o louvor de Deus, ou seja, aquilo que seria bom de fato somente seria quando Deus o levasse a fazer aquilo, né, ou mediante a questão da salvação, do encontro pessoal de Deus. Outro aspecto, e tem uma crítica em cima disso, né, é quando em Romanos 2,6 fala que seremos retribuídos pelas obras, mas é retribuição, não salvação, as boas e más, e aí vai em contrapartida com esse pensamento dele, né. Outro aspecto, né, ele é puritanista e ele é calvinista, e ele lutou muito, né, durante muito tempo contra os arminianos. Então ele foi um grande defensor contra os arminianos aí, e um dos teólogos, né, conhecido nosso, Martin Lloyd-Jones, também fala sobre isso, e também fala numa outra questão, que ele foi o grande aí defensor da fé e razão, que as dois caminham juntos, né, um grande estudioso como o Jonathan, ele estudioso, mas ele também teve experiências, como o Cleverson já mesmo disse, ele teve experiência de avivamento, né, na igreja de Massachusetts, onde ele trabalhou, começando pela experiência da esposa dele, que teve até experiências assim sobrenaturais, né? E então ele foi um grande aí compilador de obras, trazendo essa fé e razão até por conta das experiências espirituais que ele teve. Né? E é muito bacana pensar nisso, que já partindo aqui para o final, ele teve uma vida piedosa, uma vida que contribuiu muito na questão teológica, defensor, né, da teologia reformada, calvinista, e ele também nessa questão de avivamento, ele foi aí um dos precursores que defendeu e que mostrou que tem como ter experiências assim além da nossa compreensão, não somente da razão. No entanto, ele também provava a veracidade, sabendo que se o ser humano tivesse uma experiência além da razão, era impossível permanecer da mesma forma, ou seja, a transformação haveria de acontecer. Então, esse é, né, mais um teólogo aí, muito importante na história da igreja, a história do pensamento cristão, é o Jonathan Edwards. Então, a gente vai ficando por aqui, né? Eu já deixo aí o meu abraço, né, ao Cleverson que está aqui comigo nessa chamada aqui, e a todos aí do seminário, o reverendo Paulo, e que Deus continue nos abençoando. Quer se despedir, Cleverson? Agora é a hora. Valeu, galera. Tchau. É isso aí, gente.